Veja no primeiro DVD da série Os Tropeiros, a região do outro lado da fronteira, onde foram criadas as mulas que deram origem às primeiras tropeadas. A partida da tropa em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Valeu a feia! O encontro com personagens da vida real e um que vive no mundo da imaginação. A mulher beijou o padre e virou a mula sem cabeça. A marcha com um grupo de cavaleiros gaúchos e muita cantoria. De tristeza, dou risada pra não... Pode parecer estranho começar a nossa história em outro país e justo num cruzamento de avenidas. Mas a origem das tropeadas brasileiras tem muito a ver com este lugar, Córdoba, a segunda cidade mais importante da Argentina. Por causa da localização bem no centro geográfico, Córdoba ganhou o apelido de Coração da Argentina. 4 séculos atrás, quando o país era colônia da Espanha, esse coração começou a bater mais forte. Os padres jesuítas se estabeleceram na região e fundaram diversas fazendas para custear suas despesas com a evangelização dos nativos. O historiador Eduardo Venturini conta que as fazendas dos missionários, chamadas de estâncias jesuíticas, deram tão certo que em pouco tempo Córdoba já possuía até uma universidade, a mais antiga da Argentina e uma das primeiras da América Latina. O segredo do sucesso das estâncias foi a criação de mulas. Professor, se pode dizer que o dinheiro da mula ajudou na manutenção da universidade? Sim, isso é correto. Justamente, em 1613, quando se funda o Colégio Máximo, que é aqui onde nós estamos, um dos problemas dos jesuítas era garantir a independência financeira. Então eles criaram um sistema para que a renda gerada nas fazendas financiasse o trabalho da Companhia de Jesus. Os padres chegaram a possuir 1,5 milhão de hectares de terra. Tinham lavoura, criação de gado, faziam tecidos, artigos de couro. Mas em pouco tempo as mulas passaram a ocupar o primeiro lugar. A mula foi a que começou a ocupar o primeiro lugar. Faz agora 400 anos que o comércio de mulas ajudou Córdoba a se transformar num importante centro econômico. As marcas dessa história são visíveis até hoje, especialmente nas serras, que cercam a cidade como se fossem muralhas de pedra. Nós vamos rumo norte, subir a serra e enxergar o passado lá de cima. As serras de Córdoba alcançam 2.000 metros de altitude. Oferecem condições ideais para a criação extensiva, com muito sol, chuva bem distribuída e campos ricos em vegetação nativa. No século XVI, os colonizadores espanhóis descobriram as minas de prata de Potosí, num território que hoje pertence à Bolívia. A população saltou para 160 mil habitantes, superando cidades como Paris e Londres. O transporte entrou em colapso. A mula foi a salvação. A mula é um híbrido, fruto do cruzamento entre o jumento e a égua. A mistura das espécies asinina e equina resulta num animal muito resistente. A Rota da Prata era percorrida em lombo de mula e jornadas de no mínimo 1 ano inteiro. O caminho ligava a região dos criatórios a Potosí, seguindo dali até Porto Belo, hoje território do Panamá. Em Porto Belo,
o minério era embarcado para a Espanha em navio. Existia um grande vai e vem na Rota da Prata, de mulas, minério, mantimentos, artigos de luxo. Chamada de Caminho Real, a rota atravessava as terras das estâncias jesuíticas, que garantiam assim um lugar privilegiado, tanto no comércio de mulas quanto nos bens que elas transportavam. As sedes, que têm em média 350 anos, dão uma boa ideia de como era o mundo dos religiosos que vieram fazer a catequese dos índios na América. A fartura de água e de pasto foi um dos grandes atrativos para a instalação das estâncias jesuíticas nos altiplanos de Córdoba. A vocação pecuarista do lugar se mantém, agora com outros animais. As mulas já não dominam a paisagem e é preciso ter sorte para encontrar uma delas. Hoje em dia, na Argentina, as mulas servem principalmente de montaria, estão quase restritas às regiões de serra. O que prevalece é a criação feita por pequenos proprietários, na maioria das vezes para uso próprio. Bom dia, Dom Ruperto. Bom dia. Podemos hablar? Como está? Un gusto grande. Que tal el mulo? ¿Y ahí? Para los trabajos de la zona. Ele é muito bom para o tipo de trabalho que a gente tem nessa região. É especial para o que a gente precisa aqui. É um grande trabalhador. Cualquier obrero. Dom Ruperto, quantos anos tem esse mulo? Este animal tiene 25 años. 25 anos. 25 años. Sim, Y hasta 30 años son bien útiles todavía. hasta 30 anos. Sí. Dona Anselmo, que tal? ¿Cómo le va a hacer? Claro. Justo. Para que serve isto? Y esto sirve para el monte. Isso serve para proteger do frio, da chuva. Nós chamamos de guarda-monte. É um couro de boi dobrado. Protege bem as pernas. El mulo. Você pode trabalhar com ele quantas horas por dia? Sí, Esse daqui, se precisar, pode trabalhar o dia todo com ele. ¿viste? No tiene problema. Aqui nas serras de Córdoba, a mula costuma ficar de plantão mesmo nas horas de folga. Os criadores deixam pelo menos uma mula junto com os cavalos para ela servir de vigia contra os ataques do leão baios, também chamado de puma, e que é a nossa onça parda, a sussuarana. O senhor crê que a mula tem mais sensibilidade para perceber a chegada do puma do que a égua? Sí, Você crê? sí. Después que la mula es un bestia que, ¿cómo le puedo decir? Tiene A mula percebe mais rápido os avisos de perigo, entero. porque tem pássaro que grita quando vê um puma rondando por aí. Pasa tal puma por ahí. É só um pássaro gritar que a mula já espeta a orelha. O puma não caça os potrinhos quando tem mula por perto. Quando ela sente algo, ela já fica alerta, já começa a rodear. Ruperto e o Anselmo são vizinhos da Estância Candelária. Fundada pelos jesuítas no final do século XVII, a fazenda tinha 300 mil hectares de terra, principalmente para cria e engorda de mulas, como explica a professora da Universidade Nacional de Córdoba, Josefina Piana. A posição dessa estância dava valor estratégico a ela.
Tiene un valor estratégico. La estancia estaba abarcando... A estância ocupava todas as serras grandes, os melhores pampas com muita água, pasto verde o ano todo, lugar para invernar, perto das rotas. Era quase o coração do sistema. Está casi que no coração do sistema. Professora, essa estância foi importante no negócio de mula? Essa estância produzia de 6 a 7 mil mulas por ano. Cada mula valia mais do que 30 vezes o preço de uma vaca, para ter uma ideia da importância econômica desse animal. As instalações da Candelária seguiam o modelo das demais estâncias jesuíticas. Além da igreja, havia a residência dos padres, geralmente 2. Um administrava a produção, o outro os negócios. E para a mão de obra, havia os alojamentos de pedra, chamados de rancherias. As instalações missioneiras da Argentina estão bem preservadas. A maioria hoje é museu do governo, mas esta aqui, a de Santa Catalina, é uma propriedade particular da mesma família há mais de 250 anos. Um detalhe, os jesuítas tratavam o índio como irmão, mas em relação ao negro, aceitavam que fosse escravo. Essa estância chegou a ter 436 cativos. Aqui era um noviciado, alojamento dos religiosos, mas também um lugar onde se fazia catequização das filhas e das mulheres dos escravos. Os escravos das estâncias jesuíticas vinham da África, trazidos pelos portugueses. Eles desembarcavam no Brasil e eram levados de contrabando para a Argentina em troca de prata. E foi justamente o tráfico de escravos que deu oportunidade para os brasileiros conhecerem os criatórios de mulas da Argentina. Mulas que depois cruzariam a fronteira para abastecer nossas tropas. Nós vamos visitar agora um criatório na região de Córdoba, que vem passando de pai para filho ao longo das gerações. Aqui na estância Salamanca, há um trabalho constante de manejo das matrizes que produzem as mulas. Cavalos e éguas ficam nos piquetes. Jumentos e jumentas vivem soltos no campo até o momento da doma. A raça desses animais, conhecida como remonte argentino, é de origem espanhola. Descende diretamente dos primeiros jumentos trazidos para a América pelos colonizadores. O padrão é a pelagem preta, porte elegante, altura elevada, cabeça larga e orelhas compridas. Uma das vantagens apontadas pelo dono do criatório, o Renato Raschetti, é a facilidade com que o remonte argentino transmite suas características para a descendência. Renato, é a mula mais alta que você tem aqui? Mais alta. 1,70 m. E as mais barritas, as mais baixas? 1,35 m, 1,37 m. Os principais compradores de mulas da estância Salamanca são os exércitos da Argentina, Peru e Bolívia, que ainda têm destacamentos montados nas regiões de serra. A vontade dos fregueses varia muito. Uns preferem animais altos, outros querem os mais baixinhos. É uma conveniência que obriga o Renato a diversificar os cruzamentos, inclusive com apaluzas. A criação de mulas envolve um manejo de curral muito complicado? É um manejo complicado porque, de hecho, criar mulas significa disponer... É um manejo complicado porque criar mulas significa ter um espaço suficiente de terra. Por ser um híbrido, a mula precisa de um piquete separado, não pode juntar com as éguas. Então é preciso um piquete para mula, outro para égua, outro para jumento. É muito investimento. Apesar das dificuldades da criação de mulas, Renato acredita numa revalorização do animal, algo que já está acontecendo em diversos países, inclusive no Brasil. Nada mais justo, especialmente por se tratar de um dos mais antigos animais de trabalho da América Latina.
Talvez apenas os camelídeos tenham uma folha de tempo de serviço maior que a das mulas. O guanaco pertence ao grupo, junto com a lhama, a alpaca e a vicunha. Nativo da região, vive em estado semi-selvagem aqui na estância. De vez em quando um se aproxima, porque o guanaco é curioso demais. Não consegue ver novidade sem xeretar. Comer na mão, porém, é coisa rara de acontecer. Mas quem resiste a um bom punhado de sal? Os guanacos e as lhamas chegaram a trabalhar nas minas de prata de Potosí logo no início da exploração, na metade do século XVI. Mas eles não aguentaram as longas marchas, carregando carga pesada. No início do século XVIII, as minas de Potosí entraram em decadência e começou a sobrar mulas na América Espanhola. Exatamente nessa época, houve a descoberta do ouro no Brasil. Como não havia criação de mulas na colônia portuguesa, o jeito foi importar. Na base do contrabando, milhares de animais foram desviados para o lado brasileiro da fronteira. O contrabando de mulas contava com um ponto de apoio estratégico, a Colônia do Sacramento, uma fortaleza que Portugal fundou à margem esquerda do Rio da Prata em 1680. Hoje a Colônia do Sacramento faz parte do Uruguai, mas se dependesse da coroa portuguesa, a fronteira do Brasil chegaria até aqui. Logo após o início da colonização, houve um momento em que Portugal e Espanha procuraram alargar seu território sem levar em conta os tratados então existentes. Foi assim que Portugal criou a colônia de Sacramento, no Rio da Prata, bem em frente a Buenos Aires. Não dá para ver, é muita água, mas Buenos Aires fica bem nessa direção. A posse da colônia de Sacramento mudou de mão diversas vezes, ora com os portugueses, ora com os espanhóis. Mas independente de quem mandasse, era sempre rota de contrabando, de prata, de escravos e de mulas. Daqui saíam também muito couro de boi para exportação e carne para as Minas Gerais. Esta é uma típica casa portuguesa construída no século XVIII. Nesse tempo, a pessoa mais influente de Sacramento era um fidalgo português, amigo do rei, que virou tropeiro. É difícil dizer quem foi o primeiro tropeiro, mas para a primeira tropa a alcançar São Paulo há um certo consenso. Ela saiu daqui da colônia de Sacramento em 1731. Eram 800 animais entre cavalos e mulas, e a viagem se fez sob o comando do português Cristóvão Pereira de Abreu. Ele foi abrindo caminhos, construindo pontes, e a viagem demorou quase 3 anos. A viagem de Cristóvão Pereira foi demorada, porque além de abrir caminho, ele precisou fazer um grande desvio pelo litoral até chegar à cidade de Viamão, seguindo daí para São Paulo. Se ele fosse pelo interior, corria o risco de encontrar soldados espanhóis ou os índios das missões. Nós vamos agora entrar no Brasil pelo noroeste do Rio Grande do Sul, um território que era habitado pelos índios dos 7 povos das missões. São Borja foi o primeiro dos 7 povos, os aldeamentos construídos pelos jesuítas para a catequese dos índios guaranis. Eles fizeram parte da mesma história que nós pudemos documentar na Argentina, mas do lado de cá sobraram poucos vestígios para mostrar. São Miguel é uma exceção. A lembrança mais dramática das missões no lado brasileiro são as ruínas da igreja de São Miguel. Chegaram a viver aqui 6.000 índios, perseguidos, acabaram dizimados. Os sobreviventes se dispersaram aqui nessa região de fronteira.
Este ano eles tiveram um motivo para se reencontrar na comemoração dos 250 anos da morte do índio Cepé. 1.500 guaranis foram massacrados pelos exércitos de Portugal e Espanha, que se juntaram para obrigar os índios a abandonar suas terras. Os dois reinos haviam chegado a um acordo. Portugal dava a colônia do Sacramento para a Espanha e ficava com o território à margem esquerda do rio Uruguai, que hoje faz parte do Rio Grande do Sul. Líder da resistência, Cepé passou a ser reverenciado como um mártir do seu povo. Mas se você fechar os olhos assim e pensar, o que vem na sua cabeça? Então a gente sente, quando fecha o olho assim, a gente sente a presença do Cepé, do sangue dele, que foi derramado aqui nessa terra. E para nós hoje, parece que a gente sente uma energia do Cepé lutando ainda com nós. E a gente tem certeza que o espírito dele está na nossa luta de hoje ainda. Pouco tempo depois da morte de Cepé, os 7 povos já não existiam mais. De acordo com alguns historiadores, os índios das missões deixaram muito gado para trás, cerca de 2 milhões de animais. A desocupação das terras indígenas e a fartura de gado logo atraíram criadores para a região missioneira. Para escoar a produção, foi aberto um novo caminho de tropas, desde São Borja, na fronteira com a Argentina, até Vacaria, ligando-se daí à rota já existente que terminava em Sorocaba, São Paulo. O caminho novo da Vacaria, como a rota ficou conhecida, atravessava invernadas que, além do boi, passaram também a fornecer mulas. Seu Manuel Fux, o Neneco, é criador no município de Giruá, região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. O senhor está com quantos anos? 86. É mesmo? É, eu sou de 1919. Ué, mas o senhor está muito enxuto, hein? Quando seu Neneco era criança, uma só mula valia 4 bois. Ele lembra que o pai despachava a gente de confiança para comprar animais na fronteira com a Argentina. As mulas eram marcadas nesse brete e ficavam engordando, à espera dos tropeiros que vinham de São Paulo. O senhor Neneco Paulista, quando ele comprava as mulas aqui, ele já contratava a gente para levar essas mulas? Ah, ele já trazia a comitiva dela. Ah, ele trazia, ele veio com a comitiva. Fazia um bom dinheiro. Ah, fazia. Senhor Neneco, o senhor ainda tem alguma coisa assim da traia de mula daquele tempo? A única coisa que ainda tem é esse aqui, esse freio. É um freio? É. Esse freio aqui, ó. Aqui é a cabeçada, né? Que passava lá atrás da orelha do bicho. Aqui é a barbela, que corta um pedaço dessa corrente aqui, que engaixava aqui, né? Era para segurar ele. E aqui as rédeas. Era uma mula grande. Tinha alguma mula que não obedecia, né? Então a gente tinha que botar esse freio. Senhor Neneco, há quanto tempo que o senhor não vê uma mula? Mas, olha isso, nem tenho lembrança mais dele. Eu vejo por aí alguma mula ainda, mas é na televisão. É cada vez menor a chance de se ver mulas em carne e osso no Rio Grande do Sul, porque as antigas invernadas se transformaram em imensos campos de lavoura. O legado histórico, porém, é grande demais para ser esquecido. Basta um domingo qualquer, uma reunião em família, e o tipo humano que se formou na fronteira oeste revela logo as suas raízes. O gaúcho das missões é um pouco índio, um tanto espanhol, outro tanto português, meio caipira, meio campeiro. Ele é uma mistura de sangues e de culturas. É fruto de influências que chegaram à região no lombo de mula.
sinto muito orgulho de ser brasileira. É a nossa cultura, é a nossa história. São as nossas raízes que estão voltando à tona. O civismo, a sensação de fazer algo importante para o seu país, o seu povo, é o primeiro sentimento que a tropeada desperta. A chuva castiga a manhã da partida, insistente. Lembra aqueles obstáculos que sempre surgem quando o herói está prestes a começar uma proeza. Não temos nenhum candidato herói. O que pretendemos é seguir os passos dos heróis que o Brasil não conhece. Motivo da reverência que prestamos aqui. Fui toda a vida tropeiro e domador. Quer dizer, vendo essa burrama aqui... Isso aqui enxerguei Deus. Enxerguei Deus. Aqui? E enxerguei Deus, que eu vim de casa para olhar isso aqui, né? É uma alegria muito grande, né? Chuvas e trovoadas, atoleiro de barro, trilha de pedra escorregadia, muita poeira, picada de cobra, inseto transmitindo doença, queda em desfiladeiro, afogamento em Rio Bravo, flechada de índio, assaltante além das feras do mato. Essa é uma pequena lista dos perigos que os tropeiros enfrentavam nos idos de 1700. Como é que será que estão agora, 300 anos depois, os caminhos que eles percorriam? É o que a gente vai ver nessa tropeada do Globo Rural saindo de Cruz Alta, considerada o berço do tropeirismo. Desde já, eu agradeço o seu voto de boa sorte. Que a gente faça uma boa viagem. Vamos lá? O som da ferradura no asfalto abafa o ruído da chuva. A caravana para o comércio de Cruz Alta. E aí, vocês já tinham visto tropa de mula alguma vez, não? Estamos viajando a São Paulo, então, vocês? Vamos. Com todo esse tempo, é bravo viajar com esse tempo assim, né? Mas não, vai. Tem jeito, né? Tendo coragem, vai, né? Tem certeza que vão chegar em São Paulo? Ah, olha, certeza a gente nunca pode ter de nada, né? A expectativa que temos é de 45 dias de estrada. O responsável pela condução da tropa, o chefe da comitiva, é o veterinário Edson Pagotto. Qual a recomendação para a comitiva? Sempre o espírito do tropeiro, né? É fazer, zelar nos seus animais até o último instante e o companheirismo na estrada, um cuidar do outro, né? Ajudando a guiar a tropa vão aqui o seu Antônio Ming, o Tertuliano de Oliveira e o Antônio Diogo, peões profissionais contratados em São Paulo. Também aqui, para nos ajudar a contar essa história, a repórter e produtora Camila Marconato. Olhando assim, no geral, a caravana lembra uma cavalgada. Mas, na verdade, o principal aqui é a tropa solta. 28 animais distribuídos em quadrilhas. Eles seguem inicialmente encabrestados, amarrados com corda, por questão de segurança. É a primeira vez que passam pela experiência de atravessar uma área urbana. Uma novidade que pode assustar. Por exemplo, cruzar a linha do trem. Sentir a presença forte, barulhenta de uma locomotiva. Muito valiosa nessa largada é a ajuda do grupo de cavaleiros que nos escolta até a saída da cidade. É um prenúncio do carinho e da atenção a cercar nosso caminho pelos 4 estados que vamos percorrer. Deixando Cruz Alta embaçada pela chuva, pegamos a estrada que hoje recobre a mais antiga trilha tropeira da região. 3 séculos atrás, essa era a principal rota das mulas e burros comprados ou principalmente contrabandeados da Argentina. Alô? Aqui já dá para soltar, já. Hora de desencabrestar, tirar as cordas, desfazer as quadrilhas. Daqui em diante, a tropa vai seguir solta, do mesmo jeito que se tange um lote de gado. Aliás, era assim que se fazia antigamente, a mulada livre, estrada fora. O aguaceiro dos últimos dias empoçou as baixadas, formou atoleiros, ensaboou o caminho. Mas o chão barrento não intimida a marcha. Pelo contrário, em meia hora de estrada, a tropa ganha ritmo, se enquadra à vontade na paisagem gaúcha.
se movimenta com a harmonia de um corpo, de um conjunto que sabe o que faz, treinado para isso. Vamos ver como foi, voltando um pouquinho no tempo, 40 dias atrás. Estamos no sul de São Paulo, município de Sarapuí, sítio Sanhaço, ponto de concentração da tropa do Globo Rural. Assim como esses que vemos chegar, cerca de 40 mulas e burros de São Paulo e Minas vieram para cá. O processo de escolha começou ainda no ano anterior, seguindo um critério básico. Boa saúde, pois tem pela frente uma verdadeira maratona, e índole amistosa pelo longo período que vão conviver. Porém, o entrosamento não é imediato. Aliás, como já era de se esperar entre animais de fazendas diferentes. Para os que acabam de chegar, a recepção é hostil. Um vai tentar comer, aqueles que já se consideram donos do pedaço não deixam. E a semelhança do que ocorre quando grupos humanos se reúnem, não demora muito, alguns animais se impõem sobre aqueles que aceitam a submissão. E antes mesmo de começar o trabalho de adaptação, o lote de animais está dividido em 3 grupos distintos. O que você faria para conseguir o máximo de cooperação de uma equipe que acaba de ser formada? Indivíduos de origens diferentes, com educação, manias, vícios que você nem pode imaginar e que já começaram a formar suas panelinhas. Aqui nós contratamos um especialista em relacionamento de muares. É Álvaro Biazeto, o Gígio, negociante e treinador de mula dos mais respeitados do país. Ele trabalha com uma regra básica: disciplina, mas sem violência. Com jeito, Gígio reparte os lotes e aplica uma técnica antiga que vem dos antepassados tropeiros e ciganos. Os animais aprendem a perfilar, ficam alinhados, uma arrumação que os muladeiros chamam de forma. Mais tarde, durante a viagem, os animais farão isso em qualquer lugar, sem corda, sem nada. Se falar para mim que eu sou um burro, é até elogio para mim, porque um burro é muito inteligente. Uma mula, um burro é um animal muito inteligente. Aprende fácil? Aprende. Ó, colocou na posição e aí você fixa. A equipe de peões e auxiliares, especialmente contratada pela Rede Globo para este projeto, também recebe treinamentos. Inclusive, dado o risco do trabalho que vão executar, aprendem a prestar socorro de emergência. O veterinário Edson Pagotto, que já preparou animais para as Olimpíadas, faz um exame minucioso de cada candidato à viagem. Assim como um vistoriador na hora do seguro de um carro, preenche uma resenha com a descrição de cada burro, cada mula. Observa atentamente os aprumos e a condição dos cascos. Sem casco, você não tem nada. Você não... É como uma Fórmula 1 sem pneu. E para esse trajeto todo que a gente vai fazer, os cascos são prioridade máxima. Todos os animais são vermifugados, vacinados e têm o sangue examinado em laboratório para confirmar que nenhum sofre de doenças como mormo e anemia infecciosa. Quer dizer, a tropa está imunizada completamente. E sadia. Completamente, dentro dos padrões legais que a legislação brasileira exige. Na lista dos 28 selecionados, há uma égua, 2 cavalos, 9 burros e 16 mulas. Ainda em Sarapuí, a tropa faz os primeiros exercícios de estrada. Aprendem a seguir a madrinha, o animal guia que leva um badalo no pescoço. No começo fica tudo atrapalhado. Essa turma querendo ir para a direita, esses para o outro lado, uma bagunça. Com a repetição dos ensaios, cada um foi achando o seu lugar. Isso que aprendeu aqui na escolinha de São Paulo é o que a tropa executa agora lá em Cruz Alta. Aqui no Rio Grande do Sul, Nelson, a chuva passou. E chega ao fim o nosso primeiro dia de viagem. Foram quase 20 quilômetros de marcha até onde vamos passar a noite. Senhores tropeiros, sejam bem-vindos, a casa é vossa. Para um bom pernoite. Pra gente é uma alegria isso aí, não é? Em si não, é incontida. Seu José Passos e Dona Marli têm uma fazenda bonita, no alto de uma coxilha. Uma colina cortada por lavouras e pastagens. Para a tropa, a família abre a porteira de um pasto viçoso. Para a nossa equipe, abre o barracão de tábua e piso de terra batida. É o galpão crioulo, um dos símbolos da hospitalidade gaúcha.
Aqui para nós é um cartão de visita, embora seja um galpão muito grande. A família nos oferece um belo churrasco e a prosa avança pela noite. Deixa que o outro se encarrega de levar ele. Leva de arrasto. E como nas tropiadas de antigamente, a confraternização entre novos amigos tem até troca de versos. Lenço branco no pescoço. As morenas gostam mais. Sempre no lombo de um burro no cargo de capataz. A minha alma é do sertão, o meu corpo é demonstrão. Tenho fé e devoção, sou feliz por ser peão. Muito bem. A roda de chimarrão, no caso aqui no sul... Antes da despedida, seu José Passos e Dona Marli nos convidam para uma roda de chimarrão. Na conversa, sempre gentil e alegre, a gente percebe que ela guarda alguma coisa na mão. Também notamos o jeito como se dirige a nós, chamando a cada um de vizinho. Vizinho. Por que será? Moramos tão longe. Aliás, para a maioria aqui, saborear a bebida típica do sul é uma novidade. Diogo já tinha tomado chimarrão antes? Nunca. Já via falar que aqui no sul é mesmo, todo mundo é acostumado assim, não? Pra mim tem uma fama de amargo, mas não é nada. Suave, tá bom mesmo. Gostou? Gostei. Sobre o tratamento de vizinho, Dona Marli esclarece que esse é um costume na região. Antigamente, no ermo da fronteira, quem vivia aqui, geralmente criando tropa de mula, na hora H se socorria era com o vizinho. Com o tempo, o vizinho, aquele com quem se pode contar, virou sinônimo de amigo. Aqui nós passamos a ser vizinhos. Passaram a ser vizinhos. Nossa, isso é uma... Porque aqui tem outro... São nossos amigos como nossos vizinhos agora. Vocês são de dentro do coração da gente. Bom, gente, vamos andar então que... O que vamos fazer, né? A estrada é longa. E olha o que era na mão da Dona Marli. Um lenço de pescoço, uma lembrancinha. Seja feliz e aceite isso aqui para te levar. Muito obrigado, Daqui hein? Deus do te abençoe, sul. mãe. Muito obrigado. E lembra sempre de nós, cada vez que esse você for vai usar... ser, e abusar muito, ele vai ser do primeiro. Uma boa viagem, Nelson. Obrigado. Felicidade. Tudo bom. O chão ainda está molhado com a chuvarada de ontem na saída, mas hoje o sol se abre e a gente consegue ver direito a paisagem por onde estamos passando. E embora seja o segundo, a manhã bonita assim traz um sabor de primeiro dia de jornada. Sensação que alegra os tropeiros de primeira viagem. Vamos cantar uma, que ela vai ensaiando durante o dia e canta de noite. O peão tertuliano, que prefere ser chamado de Gago, seu Toninho e Diogo, todos viajados, mas só no centro e sudeste do país, vão abrindo um novo repertório de paisagens. Eu nunca vi esse olha assim, a visão é muito grande, né? Pega tudo, esses banhados. É muito bonito que aqui é um mar, não? Tudo que é lá, você olha, é só soja, máquina, colhendo. Essas campinas onduladas, de topografia coxilhosa, como diz o gaúcho, agora são recortadas por fazendas produtoras de grãos. Mas no tempo das tropiadas era tudo pastagem de mula. No segundo dia, terceiro, quarto, por vários dias a gente marcha neste cenário. Um mar, como foi dito, que tem como ondas o vai e vem dos caminhões. Como estamos em plena época de colheita, chegamos a cruzar com mais de 30 veículos no espaço de 1 hora. Pode não parecer muito, mas imagine, a cada 2 minutos parar, fazer manobra para dar passagem, esperar a poeira baixar, reorganizar a tropa. Por causa do trânsito, nosso deslocamento é moroso. Mal conseguimos fazer 5 km por hora, metade do previsto. Em compensação, a notícia da nossa passagem corre na frente. E conforme avançamos, vamos encontrando aqui e ali grupos de moradores da campanha. Nos emociona o carinho da saudação. E logo percebemos que, mais do que tirar o chapéu para esta tropeada, estão reverenciando o tropeirismo enraizado na cultura gaúcha. A história da origem da nossa comunidade
As mulas tiveram grande importância. Já era de se imaginar que a nossa passagem fosse despertar curiosidade. Até porque, nessa região que já foi o maior criatório de muares do país, não existe mais mulas. Mas admira como nossa tropa simbólica acorda um fervor cívico e religioso também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Nessa região, o tropeirismo é passado de geração para geração. Quase toda família tem uma história de tropeiro para contar. Dona Maria Bernardino começa a lembrar da mãe, que foi lavadeira de Getúlio Vargas. Getúlio que, antes, durante e depois de ser ditador do Brasil, lidava com muares em suas estâncias no Rio Grande do Sul. Dona Maria, hoje com 83 anos, foi casada com um tropeiro. E há quanto tempo a senhora não via uma tropa assim? Faz muitos anos. Faz, eu nem me lembro quantos anos. Deu saudade? Não, não tenho saudade, porque eu passei muito medo no tempo que meu marido viajava. É mesmo? É. Medo do quê? Eu ficava só com as crianças. Ah. Né? Ele viajava um mês. Às vezes dava temporal, né? E uma vez deu um enchente muito grande e eles estavam do lado de lá do Uruguai. E, nossa, eu tinha medo que até o Noé morresse. Sobretudo, Dona Maria tinha medo porque uma das rotas tropeiras que o marido pegava, esta em que já estamos agora, era muito mal afamada. Rodeada por imensos campos de soja, esta é uma das estradas mais antigas do Brasil, a estrada de Porongos. Porongo é a palavra que se usa no sul para isso aqui, que em boa parte do país é a cabaça. Depois de seca, serve de medidor para mantimentos, é a cuia do chimarrão. Hoje a Porongos é tranquila, mas já foi super movimentada. Tinha tropa todo dia. Por aqui passava boi, passava boiada, muita mula e burro e muita crueldade também. Já foi palco de batalha, como conta a repórter Camila Marconato. Eu estou com o escritor e pesquisador Rossano Cavalari à beira da estrada de Porongos. Aqui, onde há este armazém de grãos, é um sítio histórico. Foi palco de um episódio dramático acontecido em 1837, o combate de Porongos. Foi um combate violento, muitos mortos tombaram aqui nesse lugar e, de fato, marcou bastante a história do Rio Grande do Sul. O combate de Porongos aconteceu logo no início daquela que foi a mais longa revolução do Brasil, a Revolução Farroupilha. Tema de muitos livros, filmes, inclusive de uma minissérie recente da Rede Globo, A Casa das Sete Mulheres. Também chamada de Guerra dos Farrapos, começou por causa de carne seca. No século XIX, esta região era a grande produtora de charque do Brasil. O governo aumentou os impostos sobre a carne seca e os estancieiros se revoltaram. Proclamaram a independência do Rio Grande do Sul. Foi criada a República Rio-Grandense, ou a República do Piratini, com capital, com presidente, um verdadeiro país à parte. Quer dizer, o Rio Grande do Sul se tornou um país, separou-se do Brasil. Durante 10 anos. Hoje, compenetrados, os nossos tropeiros leem o marco em homenagem aos heróis que lutaram contra as tropas do Império. Se eu vi falar assim na escola, assim, quando tá estudando, mas só que eu, assim, ver mesmo assim, eu não sei de nada, assim, do que se importa. Nesta região, houve mais de uma dúzia de revoluções. Comenta-se que em certas épocas tinha mais cabeça de cadáver do que cabaça, porongo ao longo dessa estrada tropeira. No fim do século XIX, no também famoso conflito entre chimangos e maragatos, uma das práticas de guerra era cortar a cabeça do inimigo. Num dos episódios mais famosos, 370 pessoas foram degoladas ao longo desse trajeto pelo temido general Firmino de Paula. Degolou inclusive um primo dele. De tanto conflito, uma preocupação dos tropeiros era guardar em lugar seguro o dinheiro da venda dos animais. Nesse povoado, onde nossa comitiva vai passar já já, corre uma lenda curiosa sobre o costume de se esconder os patacões. Não confunda com Pinheiro Machado, outro município do Rio Grande do Sul. O povoado aqui chama Pinheiro Marcado. Pinheiro mesmo praticamente não existe mais. A vila recebe este nome porque serviu durante muitos anos de pouso para tropeiros. Eles costumavam, à sombra de um grande pinheiro, ferrar o gado e aproveitavam também para deixar na árvore a sua marca. O tempo já apagou as marcas mais visíveis das antigas tropas. A vila que percorremos hoje é um lugar muito pacato,
Moram aqui 90 famílias. Nem sombra dos momentos de glória que já viveu. Pinheiro Marcado teve até uma big estação de trem. Agora restam a placa de advertência sem serventia, a madeira escurecida dos casarões abandonados e as lendas que mexem com a imaginação dos descendentes de tropeiros. Meu avô foi tropeiro. E olha só, Camila, a história que o Rogério Amado está me contando. Um relato que ouviu do avô sobre os tesouros que podem estar enterrados aqui nos quintais de Pinheiro Marcado. Eles venderiam as mulas e vinham com o dinheiro. E quando encontravam inimigos assaltantes, eles acabavam de cavar um buraco, enterravam o dinheiro e iam embora. E de lá, pelos tempos, eles perdiam o marco, onde é que estava o dinheiro, ficava o dinheiro enterrado, né? É lenda isso, não é não? Alguém acha que é lenda, eu acho que não é. Você acredita nisso? Eu acredito que é verídico. Já cavou algum canto? Não. Eu acho que o que é pra gente tem que fazer trabalhando, que eu acho que a coisa é muito fácil e mais fácil também. E o Globo Rural também vai deixar a sua marca aqui. Não com ferro. Para marcar a nossa passagem, nós vamos plantar um pinheiro em Pinheiro Marcado. Eu vou pedir ao seu Toninho, que é o mais velho do nosso grupo de peões, para colocar a mudinha na cova. Estamos fazendo o plantio na escola do povoado. A muda que usamos é a do chamado pinheiro brasileiro, a araucária. A mão calejada do seu Toninho não é só de lidar com ré de tralha de mula, não. Quantos pinheiros o senhor já plantou na vida? Pinheiro, francamente, é o primeiro, mas eucalipto, café, já plantei muito. Espero que isso aqui vá para frente e talvez se algum tropeiro ainda possa passar, fica na sombra aí também as crianças da escola aí, né? Então ainda venha colher pinhão aqui, né? O senhor acha que ele plantou direitinho ou não? Plantou. O morador mais antigo, seu Nicodemo da Lália, faz a rega, assumindo o compromisso de que a comunidade vai cuidar da mudinha, assim como, com nossas reportagens, pretendemos regar o tropeirismo. Nossa intenção é que a tropeada do Globo Rural, além das pegadas das mulas, deixe também pelo caminho um rastro verde da árvore que foi a grande referência dos viajantes no passado. A rota dos tropeiros era também a rota da araucária, que hoje praticamente desapareceu da região.